Olá! O vídeo de hoje será Síndrome de MMA. Nós já vimos pelo menos uma meia dúzia de vídeos anteriores com os problemas pós-parto ou os problemas no parto. Vamos começar nesse vídeo relatando alguns sintomas que a gente observa no problema de MMA. Como é que começa? Geralmente, nessa mesma sequência que eu vou dizer aqui, é a sequência que vocês têm que observar. Geralmente, perda de apetite pode ser um pouco antes do parto ou logo após o parto. O animal perde o apetite. Ou vem diminuindo o apetite, vai ficando com menos fome ou comendo menos, já fica atento. Outra coisa, febre, é comum. Animal agressivo, nervoso, agressivo com leitão, na hora que nasce, o leitão grita, ela fica louca, agressiva com leitão. Deitada igual cachorro, em cima do peito, ou em pé, para não deixar leitão mamar, e fica nervosa, tá? E não deixa leitão mamar, fica fugindo do leitão, quer dizer, tentando fazer com que o leitão não mame. Aí aparece às vezes alguma descarga vulvares, corrimentos, infecções genitais, descargas vulvares fedidas. Aí você vê leitão chorando, andando em volta da porca chorando, com a testa cheia de bosta, porque fica fuçando bosta, fuçando tudo que ele acha dentro da baia, procurando leite, e a porca não deixa ele mamar, e ele caga, a porca caga lá uma bosta quente, e ele vai fuçar, pensando que é comida, e tá com a cara, com a testa toda cheia de bosta. Aí nós vemos logo em seguida os peitos empedrados. Aí vem o leitão fraco, começa a aparecer leitão fraco, refugando. As diarreias, hipoglicemia, leitão fica molengo, gelado, frio. E aí em seguida, morte de leitão. Então vejam todos esses sintomas que eu descrevi, desde lá a hora que começa com a perda de apetite. Voltem o vídeo e vejam novamente toda essa sequência dos sintomas do MMA, até chegar agora na morte de leitão. Aí a pessoa me liga: Eduardo, os leitão estão morrendo. Vocês não acham que já passou da hora? Já passou da hora, 3, 4 dias, às vezes até mais. Os leitão estão morrendo. O que eu faço agora? Agora, o que eu faço? Eu acho que é complicado. Medicar vai resolver? Também não sei. Aí entra com antibiótico, entra com anti-inflamatório, entra com medicamento para um antitérmico, né, para febre, entra com antitóxico, entra com ocitócito, entra com medicamento para abrir apetite. Vai resolver? Não sei. E qual é o custo disso? E qual é o prejuízo que isso já deu com o número de leitão que já morreu, ou que já está refugando, que já está com diarreia e que já está com problema? Vocês imaginaram o custo disso? Por quê? De ver toda essa sequência dos sintomas e a pessoa me ligar quando o leitão já está morrendo. Ó, tá morrendo aqui, ó. Pariu 10, já morreu 4. Para evitar problema de MMA, não existe remédio específico, é prevenção de MMA. O que eu posso fazer? Usar um MS-Desmame na ração 5 dias antes do parto, 5 dias depois do parto, usar um MS-Desmame
na ração pré-lactação e pariu, vou começar com ração lactação, MS Desmame pós-parto. 5 dias antes, 5 dias depois. Quanto de MS Desmame? 500 gramas em 100 kg de ração pré-lactação e lactação. 5 dias antes, 5 dias depois do parto. É uma forma de prevenir. Uma forma de prevenir. Outra coisa, consumo de água, principalmente no terço final de gestação, vamos dizer lá de 80 dias de gestação para frente, estimular muito o consumo de água dessas porcas, o máximo de consumo de água, tá? Ração molhada, para cada quilo de ração, 3 litros de água, no mínimo. Levantar essas porcas 10 vezes por dia lá na maternidade para beber água. Levar essas porcas para a maternidade no mínimo uma semana antes do parto. A porca vai parir amanhã, o camarada leva a porca para a maternidade hoje. Vai ter problema. Então tem que levar uma semana antes. Ração pré-parto, no mínimo 22% de trigo. Nós temos vídeo com fórmulas anteriores, vídeos anteriores com fórmula de ração pré-parto, com fórmula de ração lactação. Ração pré-parto, no mínimo 22% de fibra de trigo. A ração lactação, no mínimo 10% de trigo. Tá? Ambiente confortável, limpo, seco. Não pode ser aquele ambiente úmido, cagado, mijado, imundo, fedido. Tá? Parteiro que vai atender, quem vai atender o parto é eu ou um funcionário, de preferência sozinho lá, quietinho, sem barulho, sem plateia assistindo o parto, plateia andando lá na frente da porca, passando lá na frente da porca, conversando lá na frente da porca, tá? Isso não pode acontecer, tá? Ração molhada, seja na gestação, na pré-lactação e na lactação. 1 quilo de ração, 3 litros de água, dependendo do consumo da ração. Quanto mais ração, mais água, tá? Outra coisa, 4, 5 dias antes do parto e 4, 5 dias pós-parto. Além do MS Desmame, como eu já disse, vai adicionar na ração 500 gramas para 100 kg de ração. Você pode adicionar na hora do trato. Em cada trato, vai tratar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia. Em cada trato você vai adicionar 1 colher de sopa rasa de sal amargo, de sulfato de magnésio, que é a mesma coisa, sal amargo. Vai adicionar na ração dessas porcas nos 4, 5 dias antes do parto e pós-parto. Outra coisa que o pessoal não faz e tem que fazer. Tem um termômetro lá na sua granja para medir a temperatura da porca? Tem que ter um termômetro. Ou um termômetro digital, ou um termômetro desse de bulbo que você vai colocar no reto da porca ou na vulva da porca para medir a temperatura. Quando? A cada 2, 3 horas você vai medir a temperatura da porca nos 5 dias antes do parto, no dia do parto e pós-parto. A cada 2, 3 horas você vai medir a temperatura e vai anotar isso numa ficha da porca. Qual a temperatura que tem que estar? Porca gestante, 38, 39 graus, naquele período de gestação ali dos 5 dias antes do parto, a temperatura tem que ser essa. Num ambiente confortável, tal, a temperatura tem que ser 38, 39 graus. Com água abundância, água fresca em abundância. Arruma um pequeno ventilador, bota ventilando a nuca da porca quando ela está deitada lá na maternidade. Está deitada para esse lado, bota o ventilador desse lado. Levantou, deitou de cá, bota o ventilador de cá. Então, temperatura na gestação, temperatura da porca antes do parto. Porque antes do parto é o período de gestação. Ela está lá na maternidade, mas é o período de gestação. 38, 39 graus. Não pode ser mais do que isso. Temperatura no período do parto. Ela começou a parir, está parindo, tal. O parto ideal é por volta de 2 horas, 2 horas e meia entre o início do parto e o fim.
39, 40 graus de temperatura. Então você está medindo, deve medir a temperatura. Se o parto demorou 2 horas, você mediu no início do parto, lá mediu no meio, mediu lá no fim do parto, 39, 40 graus. Não pode ser mais do que isso. Depois do parto, medir a temperatura a cada 2 horas, pelo menos os 5 dias próximos. 39 graus, não pode ser mais do que isso. Subiu um pouquinho, já tem que medicar, entrar com medicação. Por que subiu? Aí volta lá no vídeo, lá no início do vídeo, nos sintomas que eu falei lá na sequência: perda de apetite, ela briga com o leitão, morde leitão, tem corrimento, tem infecção e tal, ok? E eu falei nos medicamentos que vão ter que ser usados. Eu falei lá no antibiótico, no anti-inflamatório, no medicamento para febre, no medicamento para abrir apetite, tudo isso. Mas MMA é prevenção. Só isso. Prevenção. Ok? Este foi o assunto de hoje.